Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Bem-vindos, pessoal. Lina, eu não sei se os nossos leitores e seguidores repararam, mas hoje o título do Notícias de Paris, o número, né, está em algarismos romanos. E isso tem um motivo, né? A gente vai falar sobre algarismos romanos nessa edição, né? Nós vamos falar sobre a polêmica atualmente na França sobre o abandono dos números romanos pelos principais museus de Paris. Alguns veem isso como uma medida inclusiva, outros veem isso como uma queda do nível cultural geral da língua francesa. E você vê como, Lina? Questão polêmica, não é? Vamos explicar primeiro tudo, depois a gente decide? Vamos. O primeiro museu que abandonou os números romanos foi o Louvre, e agora é o Carnavalet. Nós já falamos para vocês que o Carnavalet é o museu que está no Marais, é o Museu da História de Paris, é um museu lindíssimo e vale a pena ser conhecido. Ele foi restaurado, inteiramente restaurado, e logo que a pandemia permitir, ele vai ser aberto, não é? Reinaugurado. Exato. E o novo percurso para conhecer a história do país, nesse percurso não existe mais números romanos. Então, Exato. Porque geralmente os museus usam os números romanos para se referir aos séculos, né? Século XII, século XIII, em algarismos romanos, e aos reis também, Luís XIV, Luís XV, em vez de ser numeral, que a gente está acostumado, né? Os números arábicos, são os numerais romanos. exatamente. E por que que eles tomaram essa decisão? Parece que no Louvre, quando eles abandonaram os números romanos, eles abandonaram a indicação dos séculos em números romanos, mas a diferenciação, o nome dos reis, ainda eles utilizam os números romanos. Exato. O Carnavalet vai abandonar absolutamente tudo, não é? Então, o Luís XV não vai ser mais Luís X V maiúsculo, mas Luís I 5, né? Algumas pessoas falaram que isso até fere os olhos. Eu há muito tempo já que nós, Rodrigo e eu mesma, nós ficamos na dúvida se devemos colocar hashtag Ponte Alexandre III em números romanos ou Ponte Alexandre III minúsculo com pontinho, mas é uma questão estética para nós. A Ponte Alexandre III nós fazemos questão de colocar em números romanos, porque é muito mais bonito, mas os reis, por essa questão de ser uma comunicação inclusiva, nós já adotamos colocar Luís XVI, Luís XV, né? É tanto que um dos nossos últimos Notícias de Paris, que a gente falou sobre Luís XVI, nós colocamos Luís XVI, 6, nos algarismos arábicos. Esse movimento simplificador parte de um bom princípio, é a vontade de ser claro, vontade de que a comunicação fale a todos, não é? Parece que fora dos latinos, dos países de língua latina, poucos são os estrangeiros que sabem ler X maiúsculo, I maiúsculo, X maiúsculo como 19. Eu achei que isso fosse ensinado em todas as escolas do mundo, mas pelo jeito não, né? São só nas escolas de países de línguas latinas, né? Francês, português, espanhol. No Museu Carnavalet, a versão espanhol dos painéis manteve os números romanos para os séculos e para os reis, porque na Espanha não utilizar os números romanos é considerado um erro gramatical. Então, você está vendo que a decisão francesa é realmente polêmica, né? O país vizinho considera erro gramatical o abandono dos números romanos. E os números romanos é também um combate da federação que reúne todas as associações de pessoas deficientes que sofrem de dislexia. Então, os museus apresentando painéis de indicação, de informação de arquitetura, informação
sobre cada obra numa linguagem mais simples é uma medida democrática, não é? É uma medida simpática, é uma medida... essa linguagem mais simples é uma medida inclusiva. Agora, os estudiosos, os historiadores, os amorosos das línguas antigas estão revoltados. Eu acho, já disse, eu acho, mas é pura questão estética, eu acho os números romanos para indicar séculos e a linhagem real, eu acho muito mais elegante. Eu também acho, Lina, mais elegante, mais bonito. E como dizem as pessoas que são a favor dos números romanos, a gente tem que decorar só até o 30, né? Porque só até o XXX. Por causa dos séculos, né? A gente está no século XXI, os reis também não passaram muito do número 20 ou do número 25. Não precisa mais. Aqui na França, eles desenvolveram uma maneira de ensinar os números romanos às crianças através de um jogo. Eu não sei muito bem que jogo é esse, mas parece que elas se divertem muito. Mas tudo isso vai ser abandonado, o que é uma pena, não é? Os italianos também estão revoltados, né, com esse abandono dos números romanos. Lógico, foram eles que os inventaram, né? E um outro argumento, porque temos seguido a polêmica através da mídia, um outro argumento é: vamos aos museus para nos instruirmos. Se os museus eliminam os números romanos, onde eles vão ter contato, onde as crianças, né, as pessoas vão ter contato com os números romanos? Em lugar nenhum mais. A escola não ensina mais e os museus não vão mais citar, então acabou. Exato. Em teoria, o museu é o lugar específico para ter os números romanos, né, Lina? Para eles conservarem e passarem adiante os números romanos. O museu é um local para ter acesso à cultura, não aquela cultura que temos na tela, não é? E nos meios de comunicação habituais, mas uma outra cultura. E vai ser realmente uma pena. Já demos a nossa opinião, então, de uma maneira bem clara. O que é engraçado, Rodrigo, é que os números em francês são difíceis, porque essa história de 80 ser 80, não é? É uma coisa que não é muito normal. Então, por que os franceses agora estão implicando com os números romanos? Não é? A própria numeração, a nomenclatura dos números na França é complicado. 90 é 90, 80 é 80, quer dizer, 90 é 80 mais 10. Exato. Mas eu já incorporei tudo isso. E para você já incorporou esse 90, 80? Não, Lina, não incorporei automaticamente, não. Eu tenho que parar para pensar. Quando eu estou lendo um texto quando eu estou lendo um texto em francês que tem números, eu geralmente leio os números em português. Quando a caixa do supermercado me fala o preço, eu demoro uns milésimos de segundo para processar aquilo ali. Quando é 90, quando é 79, não é uma coisa automática, não. Você tem razão, você tem razão. Quando meu marido francês me dita alguma coisa, sabe, um código longo, cheio de números, e eu vou ficando nervosa porque ele vai falando, então, como ele sabe que eu vou ficar nervosa, ele já decompõe, ele não fala 80, ele fala 80. Exato, exato. Quando o meu telefone ele tem muito esses números, 80, 79, 60 e poucos, e aí, outro dia que eu fui fazer um teste de Covid, eu escrevi nos notes do telefone o meu número de telefone e mostrei para a moça, assim, para não ter erro, para ela entender direitinho qual era o número do meu telefone. E sempre que eu peço um número de telefone, sempre que me enviam alguma informação em números, eu peço para citarem um por um. E eu acho que o mesmo acontece quando as pessoas no museu estão lendo uma informação sobre um quadro, sobre a história de alguma coisa, e se deparam com um número em algarismos romanos, né? Eu acho que aquilo ali a pessoa engasga, não consegue muito bem entender de cara, e aí passa para o próximo. Pois eu acho mais fácil ler o número romano do que a decomposição dos números na língua francesa. E agora, mas eu já estou mais ou menos habituada, quando eu atravesso a fronteira e vou para a Suíça, chego lá, é como aqui,
Quer dizer, é como aqui não, é como no Brasil, quer dizer, o Brasil ainda é minha terra, né, como aqui. É como no Brasil, que eles falam nonanta, eu falo: "O quê?" Quer dizer, já estou acostumada com 70, 90. Eu acho que na Suíça, os suíços franceses falam nonanta para 90. exato, é. Ah, e tem mais um outro detalhe, é que, os defensores, dos números romanos, fazem apelo a Asterix e Obelix, Verdade. não é? Porque toda a literatura Asterix e Obelix utiliza os números romanos, E as crianças adoram, né? e as Volta crianças naquele adoram. assunto que elas gostam da mitologia greco-romana. Então eles estão perguntando então, vão ter que republicar, reeditar, os Asterix e Obelix com os números, e tirando os números romanos? Lina, eu acho que a maioria dos turistas brasileiros que vêm a Paris, ou que acompanham Conexão Paris, eles conhecem o Museu do Exército e o Invalides, né? Aquele complexo ali, onde o Napoleão está enterrado, onde o cavalo branco do Napoleão está exposto. Mas além desses dois espaços, que é o Museu do Exército e o local onde Napoleão está enterrado, existem outros organismos ali dentro que a gente não conhece, né? Pelo menos que a maioria das pessoas não conhece. Exatamente. Eu mesma não sabia tudo que existia no interior do complexo Invalida até um tempo muito recente. Porque depois que fomos fazer a pesquisa, e mesmo um pouco antes, me dei conta que, na realidade, Les Invalides, aquela quadra toda, é uma cidade dentro da cidade, é uma cidade dentro de Paris, não é? E o número de monumentos e de modos de vida que temos ali dentro é incrível, e vamos explicar tudo para vocês rapidinho aqui do que se trata. Quando os franceses falam os Invalides, eles estão fazendo referência exatamente a o quê, não é? Exato. Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que eles se referem, a coisa mais conhecida, é o túmulo do Napoleão e aquela cúpula maravilhosa, dourada, que durante muitos anos foi o monumento mais alto de Paris, né? Aquela cúpula que vemos dos jardins do Museu Rodin, e que todas as vezes que mostramos uma foto de Paris tirada do alto, está lá, a cúpula dourada dos Invalides. Acho que os brasileiros sabem que os Invalides é ali que está, debaixo daquela cúpula, que está enterrado Napoleão. E uma parte dos nossos leitores sabem que lá dentro existe um museu, que é o Museu das Forças Armadas. Imagine a cúpula dos Invalides, e de cada lado da cúpula dos Invalides existe uma cidade com um hospital e uma residência onde todos os franceses que foram feridos em situações de guerra contra a França moram ali, são tratados ali, vivem ali. E tem pessoas que vivem ali há anos. O Hospital dos Invalides, ele cuida de todos os franceses que foram feridos, não só nas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como também nas intervenções militares que a França fez ou faz em outros países do mundo. Esse hospital acolhe também os feridos dos atentados terroristas no solo francês. A cada atentado aqui, todos os feridos são transferidos para o Hospital Militar des Invalides. E tem, desses últimos atentados, existem várias pessoas que estão lá até hoje, porque precisam se recuperar, não se recuperaram, foram amputados, e decidiram viver lá. Lá eles têm uma estrutura especial para tratamento fisioterápico à vida, e as pessoas moram lá. E com relação ao número de pessoas que vivem nos Invalides, nós temos 110 pessoas. Dessas 110, 80 vivem lá como habitantes, né, moradores, residentes, e 30 estão passando por algum tipo de tratamento de reabilitação. E dentro dessas 80 pessoas que moram lá, existem pessoas de 31 a 104 anos, e a pessoa mais jovem, que é essa de 31 anos, é sobrevivente dos atentados de 2015. Ele perdeu a mandíbula e continua sendo tratado lá até hoje. No interior dos Invalides, existe também uma catedral belíssima. Então, essa catedral
imaginem, antes da deposição do túmulo do Napoleão debaixo da cúpula dos Invalides, essa cúpula, esse espaço lindo, era uma entrada. Entrávamos na catedral, passando por essa cúpula, e chegávamos na catedral. Quando Napoleão foi transferido para os Invalides, eles fecharam atrás, eles fecharam a passagem, então entramos na cúpula para ver o túmulo do Napoleão, saímos do túmulo do Napoleão, damos a volta, entramos na esplanada dos Canhões, como se chama, e lá dentro, a esplanada de Gala, se não me engano, e ali tem uma porta que é a entrada para a catedral, que tem uma característica diferente. A característica maior dessa catedral é a seguinte: ao entrarmos, ela é uma catedral como todas as outras, um espaço religioso, mas se você olha para cima, você vai ver uma série de bandeiras, de um lado e do outro, suspensas. Cada bandeira, são bandeiras antigas, bandeiras recentes, cada bandeira é um troféu de guerra. Sabe, eu entrei e fica todas as bandeiras, pensei que tivesse uma relação com algum movimento religioso, não sabe? Depois, mais tarde, eu fui investigar e são troféus de guerra. São bandeiras que pertenceram a inimigos franceses através da história de conflitos internacionais. Eu acho que uma das festas da música foi numa das noites europeias dos museus. Eu fui a um concerto na Catedral dos Invalides. Foi importante você ter mencionado isso, porque aconselhamos vocês a prestarem atenção na temporada musical dos Invalides, porque os concertos lá dentro da catedral são lindos, não é? Você gostou? Gostei, achei super bonito. Na esplanada interna principal dos Invalides, que dá acesso ao museu e à catedral, é onde acontece também o velório oficial de grandes figuras francesas que morreram. Elas ficam ali para serem, né, veladas para um último adeus do público. Um espaço de homenagem. Espaço de homenagem. E acontece também um espetáculo de luzes e som, como aqueles que a gente já mostrou que aconteciam na fachada da Catedral Notre-Dame. Ali também, nessa grande esplanada, acontece esse espetáculo que conta a história das guerras, a história da França, com imagens projetadas nas fachadas dos prédios dessa esplanada. E ali é uma coisa mais confortável, que eu acho que você pode, inclusive, ficar sentado em espreguiçadeiras, né? É um pouco mais confortável do que o que a gente foi lá no Notre-Dame, que a gente fica em pé. O espetáculo Som e Luz da esplanada dos Invalides não pode ser um espetáculo qualquer. Tem que ter sempre uma ligação, visto o símbolo do local, né, com a história da França, com as guerras, com a participação da França nas guerras. Mas são espetáculos que são bonitos. E como é um local extremamente elitista, digamos, lá existe a possibilidade, se você comprar o ingresso para assistir esse espetáculo de som e luz, você tem até mesmo um espaço VIP com cadeiras. Domingo passado eu fui caminhar em Saint-Germain, domingo de Páscoa, e vi que tinha uma livraria aberta. E tirei uma foto e nós publicamos essa foto no fio do Instagram. E na legenda dizíamos que o governo francês, nesse confinamento, passou a considerar as livrarias endereços de primeira necessidade, como são os açougues, os pâtissiers, as padarias, os supermercados, os legumeiros. Quer dizer, livro é tão importante quanto carne, frango, mel, baguete, né? Alimentamos a alma com os livros. E uma pessoa que eu respeito muito e que eu admiro muito falou da nossa postagem e gostaria que o Rodrigo a apresentasse. Foi a Regina Guerreiro, uma jornalista brasileira especializada em moda. Ela foi durante 14 anos editora e diretora da Vogue. Ela é uma pessoa muito inteligente, tem um texto muito gostoso, muito sarcástico, muito cheio de informações, muito intelectual.
E ela fez um post no Instagram dela falando que muitas livrarias em São Paulo estão fechando por conta da pandemia, e que ela caiu no nosso Instagram e viu esse post e ficou maravilhada em saber que na França as livrarias são consideradas comércios de primeira necessidade, comércios essenciais. Mas é importante a gente frisar que também isso foi uma luta dos livreiros, né, Helena? Os livreiros, os leitores, a mídia se juntaram e conseguiram isso, né, nesse terceiro confinamento, né? Exatamente. Primeiro confinamento, as livrarias estavam fechadas, no segundo eles já começaram a, sabe, deixar assim meia janelinha aberta, você ligava, encomendava, passava e pegava o livro. Então, subterfúgios, né? E tanto falamos, tanto pedimos, tanto lutamos, que nesse último confinamento, livro é considerado primeira necessidade. E acho que as flores também. Exato, Eu lembro que no segundo confinamento foi mais ou menos na época do Dia de Finados. Então, a desculpa usada foi que as pessoas iriam comprar flores para o Dia de Finados, mas eu acho que no final das contas ficou aberto o tempo todo, né? Elas acabaram ficando abertas. Eu tenho visto floriculturas abertas. Sim, sim. E ficou, É eu essencial, também. essencial também. Essencial. No primeiro confinamento, eu já fiquei impressionado que as caves, as lojas que vendem somente vinhos, ficaram abertas. Elas já eram consideradas comércios essenciais. Pois é, mas isso aí é essencial mesmo, não é? Do ponto de vista gastronômico francês. Agora, do ponto de vista cultural francês, a França é o símbolo da cultura nesse mundo ocidental. Como puderam fechar as livrarias no primeiro confinamento? Não é incrível? Acho que porque hoje em dia está tão fácil comprar pela internet, né, que acho que eles nem pensaram sobre isso. É uma bobagem. Bom, bye bye. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Comentem, compartilhem, curtam. E até a próxima.